Boa noite, galera. Adeus também foi feito para se dizer. Bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito para se dizer. Última aula de 2024. Inacreditável. O maior projeto discursivo nosso do ProERJ desde 2018. Se bem que teve um que durou muito na pandemia, mas a prova era de múltipla escolha. Mas discursivo esse é o maior. Começaram as discursivas de história no dia 3 de julho. De lá para cá foram 23 aulas. A princípio era uma por semana, aí depois subiu para 2, chegou a 3. E agora a gente fez uma reta final depois do Enem. Começou também dia 13 de novembro. E foi muito maneiro, porque 23 mais 7 são 30 aulas. E todas no YouTube. Agora, o mais importante é a galera que acompanhou isso. Não interessa se uma, duas, três, quatro, porque eu vi que vocês combinam aula ao vivo, quando não podem ver a gravação. Então, imagina a quantidade de alunos, as médias subiram. Antes da qualificação, a gente não chegava a 50, depois do segundo exame, a gente sempre passou de 50. Chegamos ao recorde de 111. Temos uma média boa, terça-feira 83, ontem 74. Hoje eu não sei o que vai acontecer, porque a galera está cansada, 3 noites de aula de história, e aí o pessoal começa a ratear, o corpo começa a cansar. Mas vai ser uma noite inesquecível para nós. O material está lindo por fora, que a Etiele e a Isabela fizeram, e por dentro, porque são questões que podem aparecer, assuntos que vocês escolheram, e alguns são meus mesmo, tá bom? Eu que opinei. Minha querida Isabela Lopes, me diz uma coisa, quantos nós temos até agora? 51. Ih, 51? Boa ideia, uma cachaçinha. Vamos fazer uma caipirinha com esse 51, tá bom? Vamos lá? A prova está aí. Essa borboleta é liberdade. Que coisa linda, Etiele. Foi você ou a Isabela que inventaram isso? Foi eu. Tem até música. Eu sou como a borboleta, tudo que eu quero é liberdade. Quando eu voar, me proteja, sou parte da sua vida. Minhas asas, minhas armas não são, não sei cantar, para me defender. É muito bonito, é Benito de Paula. Eu sou como a borboleta, música antiga, retrô. Quando eu voar, me proteja, sou parte da sua vida. Vamos que vamos, Reggae Night, Reggae Night. Eu preciso saber, de novo aqui, quem usa caderno, não é, Isabela? Verdade, coloca aqui no chat. Você acha que eles sabem por que eu estou perguntando isso? Acho que não, hein? Então vamos que vamos. Primeira questão, vamos lá. Primeira questão. Relacione a Confederação do Equador com a Constituição de 24 no Brasil. Pessoal, tem alunos que fizeram, então eu vou ler, mas é claro que não tinha muito tempo, devia só um dia. Mas, por exemplo, o Hugo Ramos fez. Quem fez pode botar no chat e quem não fez, não se preocupe, que o importante é eu explicar. Mas a galera que fez está buscando 20, por enquanto, Hugo e Brenda, dois doidões aí do nosso grupo revolucionário. O maior grupo desse ano é o de História. Está comprovado no Forms da Aprovação. As maiores frequências, a gente só perdeu para a redação. Aí, como essa semana não tem redação, só dá nós. Teve uns 70 da Biologia aí, segunda-feira. Vamos ver o que vai acontecer com eles amanhã. Mas é nós, é nós, é nós. Vamos lá. O Hugo botou que, sendo a Confederação um movimento de caráter republicano e constitucionalista, ela foi uma
resposta direta à Constituição outorgada de 824, de caráter autoritário, que instituiu o poder moderador e uma forma de governo monárquica, hereditária, que cerceavam qualquer independência provincial. A Brenda. A relação se dá por causa da autoridade de Dom Pedro I em seu governo. Nojento, filhote de cruz credo, que em uma das suas criações foi o poder moderador para vetar qualquer decisão dos outros poderes, na Constituição de 1824, o que não foi aceito por parte do Nordeste, que tinha interesse numa federação, resultando numa revolta para se separarem do Brasil. A Beatriz Jesus também tentou fazer. A Confederação do Equador foi uma reação à imposição da Constituinte e principalmente do poder moderador, acrescentado por Dom Pedro I à Constituição de 24. Pessoal, eu gostei das respostas, mas a da Beatriz, ela cabe mais nessa questão. A Camille também está botando aqui, né? A Confederação do Equador foi um movimento para tornar Pernambuco uma das províncias próximas federalistas e independentes do Brasil, pois estavam insatisfeitos com a nova Constituição que Dom Pedro tinha poder moderador. Bom, agora deixa eu aqui um pouquinho. Pessoal, lê a pergunta de novo, Andressa. Hoje você lê a pergunta, tá? Relacione a Confederação do Equador de 1824 com a Constituição de 1824 no Brasil. Pois é. A Constituição vem primeiro, porque Dom Pedro traiu a elite rural e dissolveu a Constituinte da Mandioca em 1823. E aí ele impôs ao Brasil uma Constituição. Quando a Constituição é imposta, está escrito aí pelos alunos que fizeram, ela é outorgada. E essa Constituição, ela tinha uma coisa maluca, que além do poder executivo, legislativo e judiciário, tinha um tal de poder moderador, que dava direito ao imperador de intervir em tudo. Essa Constituição está de aniversário, 200 anos. Por isso que ela está abrindo. Nós já estudamos outras vezes, mas hoje é a despedida. Por isso é que ela está abrindo a nossa aula de hoje. A Confederação do Equador é uma resposta, é uma reação, é uma negativa contra essa Constituição. Confederação, porque não é só Pernambuco, ela pega várias províncias do Nordeste. Do Equador, porque é próximo da linha do Equador. E esse movimento é um movimento republicano, federalista, que foi massacrado. Massacrado. Frei Caneca era o líder, ele foi fuzilado. Ninguém queria enforcar o Frei para não ficar com essa marca, né? E aí Dom Pedro teve a brilhante ideia de mandar fuzilar o nosso querido herói brasileiro, Frei Caneca. Nome de rua no Rio de Janeiro, no centro da cidade. Então, a Constituição de 24 é autoritária, imposta e com poder moderador. E ela vai gerar uma insatisfação profunda em Pernambuco. Eu queria aproveitar e falar de Pernambuco. Pernambuco é foda. Pernambuco é onde teve lá a insurreição pernambucana, em 1644. Pernambuco foi onde teve o Quilombo dos Palmares. Naquela época era tudo uma província só, não tinha lagoas. Pernambuco é onde foi a Guerra dos Mascates, em 1710. Pernambuco é onde foi a Revolução Pernambucana, em 1817. Pernambuco é onde tem a Confederação do Equador, há 200 anos atrás. E Pernambuco é onde vai ter a Revolução Praieira, em 48. Esses movimentos são republicanos, federalistas, são movimentos contra o poder do Rio de Janeiro. Então, são movimentos especiais, pessoal. Especiais. Então, Pernambuco tem uma tradição. É a terra da Amanda. Olha que loucura. É muito importante para todos nós entender. Agora, as respostas estão boas. Eu prefiro a da Beatriz, que é mais direta, mas todas as três têm coisas certas. Era uma questão fácil, hoje é uma noite de despedida, vocês já estudaram tudo que tinham para estudar. Se tiverem desespero, ainda tem o YouTube para procurar.
E eu estou até pensando no sábado fazer um plantão tirar dúvida no grupo de Zap, só para vocês trazerem todas as perguntas que quiserem. Sabe aquelas maluquices que vocês têm? Então, de repente, sábado é o último dia de 9 às 12. Tem que ser de manhã, que tem Libertadores à tarde, tem não sei o que, tem não sei o que lá, e domingo é a prova. Eu já vou até dormir em Maricá para não atrasar, porque eu vou estar com os moradores de lá. Então, vamos lá. A minha pergunta é, posso mudar a primeira, pessoal? A pior foi o pessoal do Flamengo, que teve Enem na Copa do Brasil. Vamos devagar, pessoal, vamos devagar. Não vocês me desconcentram. Andresa, leia 2 aí, por favor. Defina o período regencial de 1831-1840 no Brasil em termos políticos, sociais e jurídicos. Essa aí é mortal, essa aí é para chorar, mas foi uma aluna que pediu. Essa aí é mortal, essa é para chorar. Chorar. Essa aí é para chorar. Só um segundinho. Essa é para chorar. Isabela, tem gente botando a resposta no chat? Tem sim. É sério? É sério. Pessoal, qual é o nosso número, por favor? 59. Poxa, 80 disseram que vinham. Não pode botar aula em dia fora do dia. Isso aí, se não chega a 70, pega mal para nós, entendeu? Porque tem que justificar por que botou aula a mais. Bom, mas vamos lá. Eu vou tirar minha imagem aqui e vou partir para o chat, tá bom? Nós temos aqui alguns alunos já. Quando a gente começou lá em julho era assim, né? Botava a resposta aqui, depois que eu passei a corrigir. Bom, estabilidade. Lázaro Tudesco. O Lázaro é muito bom, né? É um bom gabarito. Eu não vou ler, não, mas vocês podem copiar. Gente, a Camille mais direta, né? Hugo Ramos. Gostei. Matheus também. Todo mundo acertando um pouco, né? Deixa eu ver a Beatriz. Pessoal, a Beatriz, ela matou bem o social e o político, e não soube o jurídico. Então, deixa eu trabalhar um pouquinho, tá bom? A ideia, prova inédita, a bola é mais comigo. Prova da UERJ, vocês faziam, entregavam, corrigiam, eu também tocava a bola, mas na prova inédita é mais comigo, tá bom? São pontos que eu quero direcionar vocês, tá bom? Mas eu estou lendo o chat, é sempre uma boa opção para quem gosta de ter uma resposta escrita. Mas o que é o período regencial? É uma transição entre o final do primeiro reinado e o início do governo Pedro II. Primeira coisa é isso. O período regencial é uma transição entre o final do primeiro reinado e o início do governo Pedro II. São 9 anos que o Brasil fica sem imperador. E é governado por regentes, eleitos pela elite rural. Vou repetir. O que é o período regencial? São 9 anos, é uma transição entre o final do primeiro reinado, Dom Pedro abdicou, e o início do governo Pedro II, que só tinha 9 anos quando o pai foi embora. Só tinha 5 anos
de idade. Então, 9, 5 mais 9, 14 é quando ele assume. Ok? Nesse período, o Brasil foi governado por regentes, eleitos pela elite rural. Esse período é caracterizado pela profunda violência social e pela disputa entre centralização versus descentralização. Então, defina o período regencial. Não é essa a pergunta. Essa aí eu estou dando de plus. Defina o período regencial. É uma transição entre o primeiro reinado e o início do segundo. São 9 anos que o Brasil ficou sem imperador e foi governado por regentes. Esse período é marcado por uma profunda violência social e pela disputa entre federalismo e unitarismo, ou, se você tiver com preguiça, entre centralização e descentralização. Bom, ainda nessa questão, qual é o nome que se dá às regiões nessa época? Capitania, província ou cidade? Vou te pegar, lá, 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 lá. Eu vou... Ih, só tem chato hoje. Província. Mas vamos estudar isso que vocês erram isso. Na colônia é capitania, certo? No império é província. E hoje em dia, qual é o nome? Estados, isso aí. É capitania na colônia, província no império e estados na república. Gostei, gostei. Essas bobeiras são boas porque relaxam e vocês acabam lembrando coisas que às vezes vocês esquecem, entendeu? É que nem aquela história do Hispânica ontem. Até a independência é América Espanhola. Após a independência é América Hispânica. Como a prova é discursiva, escrever bem faz parte do negócio, né? Mas vamos lá. Agora eu vou para a pergunta. Lê de novo a pergunta, Andressa. Defina o período regencial no Brasil em termos políticos, sociais e jurídicos. Bom, eu já fiz um anexo que é definir o que é a regência, que é o que eu acho mais fácil de cair. O que é o período regencial? Foi uma transição entre o final do primeiro reinado e o início do governo Pedro II. São 9 anos que o Brasil ficou sem imperador e foi governado por regentes eleitos pela elite rural. Não é pelo povo não, hein, maluco? É pela elite rural. Esse período de 9 anos é caracterizado pela paz ou pela guerra, pessoal? Paz ou guerra? Que a gente chama de violência social. Bom? Muito bom. Isso, gostei, Hugo Ramos. Paz externa, guerra interna. Hugo Ramos é chique, hein? Isabela, subiu um pouquinho aí, não subiu? Tá com 60 e quanto? 65. 65? Isso. Quem der um bate-volta hoje ao vivo vai ser aprovado, hein? Em nome de Jesus. Despedida. Bom, defina o período regencial em termos políticos, sociais e jurídicos. Gostaram dessa primeira parte sobre o que é o período regencial? Como responder? Tá bom. Porque senão vocês falam um monte de besteira. Ah, tradicional, não sei o quê, regência trina, una. Não, tem que definir. O período regencial é considerado a aula mais difícil de história do Brasil. Há uns 20 anos atrás, teve até uma pesquisa no Jornal o Globo, ganhou o Brasil Regência e História Geral ganhou Unificação Alemã. Só por curiosidade. Mas a regência é fácil. É porque vocês não têm hábito de estudar muito isso, mas é fácil. Em termos políticos, é um período de caos entre os que defendem o federalismo contra o Rio de Janeiro e os que defendem o centralismo, unitarismo.
Rio de Janeiro, que era monarquista. Mono não quer dizer um não quer dizer único é unitário. Então, os unitaristas defendiam a centralização, enquanto os federalistas defendiam a descentralização. Vamos ver se vocês estão afiados para a prova? Qual é o maior exemplo na América, no mundo, de federalismo que vocês já ouviram falar? Porra, Estados Unidos, isso aí. Estados que se unem. Aliás, eu quero ver com vocês, eu tenho um material complementar de presidente de 64 até 91. É um extra, tipo aquele que eu mandei de 45 a 64. No final da aula, lá no grupo de Zap, quando for comentar, diz que quer um material extra dos Estados Unidos, que eu mando, tá bom? Mas é chato. É tipo aquela aula de terça, entendeu? Bom, então, politicamente, nós vamos ter essa disputa entre unitarismo e federalismo, entre progressistas e regressistas. Na verdade, o período regencial ele começa com a regência trina provisória, que eram 3, foi de abril a junho de 1831, e aí depois vai ser regência trina permanente, até o ato adicional de 1834. Mas isso não serve para porra nenhuma. O ato adicional de 34, que é a parte jurídica, ele muda a Constituição, que era muito dura, muito unitarista, e permite criar a Assembleia Provincial. Essa aula talvez seja bom ver a gravação depois também, tá? Ela permite criar a Assembleia Provincial. Ela acaba com o Conselho de Estado, que eram puxa-sacos do imperador que ganhavam para governar com ele. Então, o ato adicional ele fez uma descentralização parcial no Brasil. Só que não deu certo, porque a galera estava muito doida. A galera queria federalismo. E aí vai explodir revolta onde? Lá no Pará. A cabanagem, que são pobres cabanos que moravam à beira dos rios. Esses cabanos queriam o quê? Federalismo, república. Eram contra o poder do Rio de Janeiro. Você vai passar para a UERJ, vai viajar para outro estado, eles vão dizer, ih, chegou o carioca. Eles acham que você não estudou tanto como você estudou, que você é vagabundo, trabalha. Eles acham que a gente é tudo malandro. Eu não vou nem falar mais, porque tem uma parte até sexual que eles acham exageradamente de nós. Então, eles acham que a gente vive na praia. Porque nessa época, todo mundo odiava o Rio de Janeiro. Porque o Brasil inteiro trabalhava para sustentar o Rio de Janeiro. É osso, amigos. É osso. Então, a cabanagem no Pará, o governo contratou mercenários, matou 40 mil pessoas, não 100 mil. Um horror. Sabe como é que eles pagavam os mercenários? Por orelha. Faziam um colar de orelha. Cada pessoa que você matava, você cortava a orelha. E aí você levava as orelhas lá para receber de Portugal. Cabanagem é um movimento que marca esse período regencial. Eles só queriam federalismo, só queriam república, só queriam não ter que pagar impostos no Rio de Janeiro e morreram por causa disso. Essa época é a época da balaiada, fazedores de balaio, negros, índios, que queriam república, federalismo, não queriam ser dominados pelo Rio de Janeiro. Porra! Como a Libertadores da América, se o Botafogo ganhar, um ano é o Flamengo, no outro ano é o Fluminense, no outro ano é o Botafogo. Que merda, é uma ditadura! Então, o Rio de Janeiro exercia uma ditadura, porque era a sede do Império e a sede do recolhimento de impostos e o símbolo da centralização. Então, a balaiada, por exemplo, Caxias,
vai inventar uma coisa legal. Não tinha cadeia nessa época. Ele pegou os balaios e queimou, porra. Vai ser contra o Brasil no fogo do inferno. Olha como era criativo, não tinha cadeia, eles queimaram os balaios. Mas era um movimento popular, federalista. Depois também vai ter, ao mesmo tempo, a Sabinada. É que nem agora, está tendo aula de química, nosso pato, nós sempre ganhamos de química. Vai lá ver, Isabela. Vai lá ver, vai lá ver. Eles são grandes, são preguiçosos. Vai lá ver. Nós tivemos, ao mesmo tempo, cabanagem, balaiada, cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão. Sabinada onde? Na Bahia. Sabinada eram os médicos. Doutor Sabino. Médico de esquerda. Eles queriam se separar do Brasil, que o Brasil estava muito chato, e transformar a Bahia numa república independente, até o Brasil ficar legal. Nessa época também teve a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, por causa do imposto sobre a carne seca. O único movimento dos ricos, o único que não foi massacrado, o que durou mais 10 anos. Mas era contra o Rio de Janeiro. Era pela República, pelo federalismo. E nessa época também vai ter, agora sim, malucos, a revolta dos malês. Ontem teve a dos manés, hoje é dos malês. O que é a revolta dos malês? São negros islâmicos, negros que conseguiram, pela religião, estudar, aprender a ler o Alcorão. Mas eles queriam o quê? Alá? Sim, mas eles queriam federalismo, república, fim da escravidão, e também foram massacrados. Então, na política, é uma época de disputa militar entre os defensores do federalismo, cabanagem, balaiada, sabinada, malês, farroupilhas, contra a centralização, contra o unitarismo. E quem vai ajudar nessas mortes é a Guarda Nacional, que é uma guarda de fazendeiros, é uma milícia de fazendeiros, de centralizadores, de unitaristas. E Caxias, que vai começar a se destacar como um assassino do povo. Eu dei aula em Caxias muitos anos, era muito divertido falar mal do Caxias e Caxias. Mas vamos ao que interessa. Então, tem alguém de Caxias aí? Eu sei que tem. 40 em Química. E nós aqui, deu quanto? Aqui estamos em 70. 70 tá ótimo. E só ganhar de Química não tem preço, porra. Porra, vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que essa questão aqui foi para dar uma revisãozinha para vocês, tá bom? Foi para fazer vocês sofrerem. Foi uma aluna que pediu, culpa da aluna. Em termos jurídicos, ela começou com o ato adicional em 34, que flexibilizou a Constituição, criando assembleias legislativas provinciais e extinguindo o Conselho de Estado. Mas, como depois desse ato adicional teve muita briga, muita guerra, muita confusão, as elites, principalmente os regressistas, têm Regência Una de Araújo Lima. E a primeira é do Feijó. Regência Una do Feijó, de 34 a 37. Regência Una de Araújo Lima, 37 a 40. Na Regência Una do Araújo Lima, regressista, conservador, eles vão desfazer o ato adicional e criar a Lei Interpretativa de 1840. Bom, eu sei que você deve estar sofrendo, mas deixa de ser mané. É muito fácil. Eles fizeram o ato adicional para flexibilizar a Constituição. Não deu certo, eles anularam o ato adicional. Eu vou te ensinar um truque, para tu não ficar chateado que eu te chamei de mané. Essa aula de regência ela acaba quando Pedro II assume, não é? Sim ou não? Quando Pedro II assume, é a vitória da centralização ou da descentralização?
Beleza, pessoal? Então, na política venceu a centralização. Pedro II assumiu. Aquelas revoltas ganharam ou perderam? Rápido aí no chat, pessoal. As revoltas ganharam ou perderam? Se as revoltas perderam, quem ganhou? A centralização ou a descentralização? Centralização, isso aí. Na parte jurídica, o ato adicional flexibilizou, descentralizou. Mas em 40 eles acabaram com o adicional e fizeram a lei interpretativa. Voltaram à Constituição de 1824. Então, em termos jurídicos, no final, venceu a centralização ou a descentralização? Então, meus amigos, estou te ensinando em minutos o que você não aprendeu em anos. O período regencial é marcado pela disputa entre federalismo, descentralização, e unitarismo, centralização. Mas, no final, quem é que vence essa briga? O federalismo ou o unitarismo? É isso que você tem que entender, é isso que você tem que saber. Como não tinha imperador, a galera achou que podia mudar o Brasil, federalizar, republicanizar, seguir o exemplo dos Estados Unidos. Só que não deu certo. Eu acho que você tem que saber o que eu falei na primeira pergunta que eu inventei, definir regência, e acho que você tem que saber essa pergunta aqui, ó, só um minutinho. O que é o período regencial? É um período marcado por guerras entre os centralizadores e descentralizadores, vencido pelos centralizadores. Socialmente, é um período de profundo questionamento nas regiões do Brasil ao poder do Rio de Janeiro, envolvendo diversos setores sociais, camponeses, elite, classe média. E jurídico, é um período onde houve um ato adicional na Constituição, em 1834, tentando flexibilizar o regime, mas que acabou sendo anulado em 1840. Então, isso é que você tem que saber. Hoje é o último dia. Eu nem tenho essa aula gravada, porque essa aula não dá para ser gravada. Essa aula tem que ser ao vivo, entendeu? Senão o aluno se enrola. Mas eu costumo dizer que é a única aula de história que tem fórmula. Não tem fórmula em química, em biologia, em matemática? História também tem. Qual é a fórmula? Descentralização versus centralização igual a centralização. Vai ter esse agito todo, essa porrada toda, essa briga toda? Vai. É o período mais violento da nossa história. Mas, no final, quando o Pedro II assume, vence a centralização. Entenderam que isso é o que interessa na sua vida de estudante? Ninguém vai te perguntar se a regência é trina ou una, se é Feijó ou se é Araújo Lima. Ninguém pergunta essa porra. Se perguntar, que é difícil pra caralho, é tipo o Floriano que eu sou contra, vai perguntar o que eu gastei aqui, ó. Tô há 20 minutos nisso. Posso mudar? Não, governado por regente é parte política, Mariana. Jurídica é ato adicional em 34 e revogação dele em 40 com a lei interpretativa, tá bom? Bom, a questão número 3 pode ser lida? Claro. Relacione o imperialismo na China com a Revolução Chinesa de 1949. Bom, essa aqui é uma questão, todas são minhas, né? Mas essa aqui tem uma maldade. Não é para você ficar falando de tudo, mas, na verdade, a China ela sofreu bullying. Sim, porque os europeus eles fizeram o break-up da China.
transformaram a China numa área de influência. O que é uma área de influência? É quando o governo é chinês, mas o domínio econômico é estrangeiro. A China perdeu a guerra do ópio, quando ela perdeu os portos. A China perdeu a revolta dos taipings, que era tipo uma revolução francesa. E também teve na China a revolta dos Boxers, com X, hein? E aí, na revolta dos Boxers, eles discriminavam os chineses. Eles diziam que proibida a entrada de cães e chineses. Eles segregavam os chineses. Você mesmo, aliás, o pessoal de geografia, eles chamam o chinês de amarelo. Amarelo é o katsu, é branco. Só que como não é europeu, é chamado de amarelo. Tu que é estudante não vai à praia um tempão, tá mais amarelo do que um chinês. Mas o preconceito era muito forte. Professor, falar que os asiáticos são amarelos é um preconceito? É Eu errado? não gosto que vocês falem isso na prova de história, entendeu? De preferência, não façam isso. Mas eu sei que em geografia eles usam esse nome amarelo, é um absurdo. Mas a aula é sobre o século XIX até 49, tá? A aula não é sobre hoje. Hoje, hoje cada um fala a merda que quiser, né? Mas na época, vamos lá, nas guerras do ópio, a China perdeu os portos. Na revolta dos taipings, a China continuou dominada pelo capital estrangeiro. A revolta dos Boxers era uma revolta que usa o terrorismo, mata estrangeiros, mas ela não é vitoriosa. Então, o que acontece? O chinês, ele odeia o ocidental. Por que ele odeia? Por causa da presença estrangeira nas guerras do ópio, na derrota da revolta dos taipings, que os estrangeiros atacaram o povo, e na revolta dos Boxers, que os estrangeiros derrotaram os Boxers para favorecer a monarquia chinesa, que chama-se Dinastia Qing. Vou escrever aqui, pera. Só um minutinho. Vou escrever porque China é foda, né? Qing. Qing. Então, as guerras imperialistas na China, essa é a resposta. As guerras imperialistas na China provocaram o surgimento de um forte nacionalismo que levou à independência da China, a proclamação da República na China. Foi em 1911 que a China passou a ser uma república. Só que a China vai se dividir entre nacionalistas e comunistas. Porque depois da Revolução Russa vai nascer na China o Partido Comunista Chinês, o PCC. Olha a piadinha, hein? Então, a China ela vai primeiro se unir contra os ocidentais. Então, proclama a República em 1911. Só que depois ela se divide, lá pelos anos 30, entre os comunistas e os nacionalistas. Comunistas é Mao Tse-tung, nacionalista é Chiang Kai-shek. Esses caras se dividem. Tipo guerra civil, entendeu? E aí o Japão invade e mete a porrada em todo mundo. Essa é a verdade. E aí para a guerra civil na Segunda Guerra Mundial. Os americanos ajudam Chiang Kai-shek, os nacionalistas. Americano nacionalista. Inclusive, o próprio Chiang Kai-shek roubou o dinheiro que os americanos deu para a guerra. E a União Soviética deu dinheiro para os comunistas, Mao Tse-tung. Eles conseguem expulsar o Japão. Acaba a Segunda Guerra Mundial. Estamos em 1945. E aí, os nacionalistas e comunistas entram em guerra, continuam, né, voltam a brigar.
e os comunistas, em 49, vencem, porque os comunistas vieram do campo para a cidade. Então, a Revolução Chinesa é uma revolução camponesa, cujo foco foi a luta pela reforma agrária. Parece um pouco difícil para vocês? Parece um pouco difícil para vocês, mas não é. Pode ler a pergunta de novo? Relacione o imperialismo na China com a Revolução Chinesa de 1949. Então, vamos lá. Como a China foi vítima do imperialismo ocidental, perdendo guerras, perdendo portos e tendo a sua economia dominada, o chinês alimentou uma xenofobia, um sentimento anti-ocidental. Isso levou a China a proclamar a República em 1911. O que isso tem a ver? Lê de novo a pergunta. Relacione o imperialismo na China com a Revolução Chinesa de 1949. Pois é, eles estavam em luta contra o Ocidente até 1911. Tem até um filme que mostra isso, O Último Imperador, aquele molequinho chatinho. Pois é, mas aí é só por curiosidade. Essa proclamação expulsou os ocidentais, a influência ocidental, mas gerou uma luta interna pelo poder na China, entre os nacionalistas que proclamaram a República e os comunistas que defendiam o povo e a reforma agrária. Isso durou até o início da Segunda Guerra, essa guerra civil, porque os nacionalistas perseguiram os comunistas, proibiram o comunismo. Só que o Japão invade eles vão ter que lutar contra o Japão, juntos. Quando acaba a guerra, o Japão perdeu, a China ganhou, 45. Só que eles voltam a brigar entre si. Os nacionalistas, Chiang Kai-shek, e os comunistas, Partido Comunista Chinês. Com o apoio da União Soviética, o Partido Comunista Chinês tomou o poder, invadindo as cidades através dos campos. O que eu quero te chamar a atenção? A Revolução Chinesa é uma revolução camponesa, rural, e o eixo era a reforma agrária. Tá bom? O Japão era do eixo e invadiu a China, lembra? E aí eles param a guerra civil, vencem o Japão e voltam a brigar depois. Bem humano mesmo. Quais são os lados? Nacionalistas, Chiang Kai-shek, versus comunistas, Mao Tse-tung. Olha, eu não queria fazer isso, mas vocês vão me obrigar. Eu juro que eu não ia fazer isso. O Partido Nacionalista, eu vou digitar, é o partido chamado Kuomintang, aquele refresco. Porra, para digitar uma merda. Kuomintang. Pum! Esses são os nacionalistas. Tomara que caia. O líder deles é Chiang Kai-shek, ligado aos Estados Unidos. Eu vou dar uma colher de chá para vocês. Isso é muito difícil. Não é, né? Mas vocês acham. E o outro lado? O outro lado é o PCC. Mao Tse-tung. Precisa botar comunistas? Precisa. Comunistas. Reforma agrária.
apoio União Soviética. Isso ficar na prova é ridículo. É assim, explique quem apoiou quem na guerra civil ocorrida na China, levando à Revolução. Aí você põe Estados Unidos, já caiu uma vez, Estados Unidos, nacionalismo, Kuomintang, Chiang Kai-shek. Aí, quando tem a Revolução Chinesa em 49, esse Chiang Kai-shek maluco vai para Formosa e diz que lá é a China. Maconha boa a dele, entendeu? E aí o americano reconhece a China deles. A China comunista só foi reconhecida em 1971 pelo presidente norte-americano Richard Nixon. Eu acho que essa aula talvez vocês tenham que ver a gravação depois. Está muito difícil. Eu estou vendo até que vocês estão estatelados, chocados. Que bom, Pauline. Bem-vinda, Pauline. Tratados desiguais, isso aí. Mas tratado desigual tem mais a ver com o Japão, tá? Mas vamos lá. Perguntas sobre a 3, para eu mudar ou não, tá bom? Tem alunos que escreveram aqui. A Bia. A Bia foi ótima a resposta da Bia. Deixa eu ver aqui. Outro louco, Lázaro. Lázaro, muito bom também. O Lázaro, você só pulou a proclamação da República, mas eu entendo. Já é mais que 99% do Brasil, tá bom, Lázaro? Olha isso aqui, Hugo Ramos. Pesquisou. Vocês estão muito bem, eu tenho muito orgulho de vocês. O mundo é uma merda. Nós estamos hoje no pagamento, parou para eu dar aula. Mas explodiu. As contas explodiram. Você tem uma noção, o pré-ENEM pagou 14, o pré-UERJ vai pagar 30 mil reais, somando tudo. 527 mil aulas. Porque a última semana de outubro a gente jogou para novembro, que o Enem foi muito alto, né? Estava acabando. Mas é assim mesmo. Claro que rende, Hugo. Poxa, vai ganhar até um beijo de uma aluna aí. Alunas, mandem um beijo digital para o Hugo Ramos, tá bom? Vamos lá, posso mudar? 4. Pessoal, hoje é uma despedida. Não dá para ver tudo, mas dá para ver bastante coisa. O mais importante é a ideia do plantão de 9 às 12. Você pergunta no Zap, eu respondo em áudio, entendeu? Vai, mas até sábado, só sábado. Amanhã tem que priorizar português, quem faz português, geografia, biologia, tá? Vamos lá. E olha lá, a Maria Clara mandou beijo pro Hugo, olha lá. Eu vi, eu vi. Lê a 4 aí. A Pauline mandou também pro Hugo, olha lá. Pauline, comunista, Maria Clara, nacionalista. Estão disputando quem? A China, o Hugo. Vamos embora, pessoal. Lê a 4 aí, por favor. Explique a independência de Cuba em 1898 e sua relação com a política do Big Chic dos Estados Unidos. Tá bom. Vocês pediram Revolução Cubana, eu fui mais atrás, porque eu acho que vocês são muito ruins nisso, entendeu? Na verdade, Cuba era da Espanha. Nunca se esqueça disso, pelo amor de Deus. Cuba era da Espanha. Mas não tinha ouro e prata, então virou uma plantation açucareira. Tipo Pernambuco. Ok? Isso aí, vai botando no chat. Se tiver errado, eu dou uma bronca. Legal, foi resultado da vitória dos Estados Unidos sobre a Espanha, mas os Estados Unidos, grande influência, fagulha da independência.
Olha o Hugo Ramos, cara. Pesquisou mesmo. Foi lá na raiz. Parabéns, Hugo Ramos. Olha o Hugo Ramos, cara. Hugo Ramos, eu vou comer e vou botar você aqui para continuar, tá bom? Bom, todos os textos do chat estão ótimos, mas eu tenho que dar uma orientação como aula, entendeu? Bom, a independência de Cuba tem relação com a política do Big Stick na medida que quem ajudou Cuba a ganhar da Espanha foi os Estados Unidos. Houve uma guerra chamada Guerra Hispano-Americana. E aí os americanos apoiaram Cuba. E com isso Cuba ganhou. José Martí. Há 2 anos atrás eu estive em Cuba. Esse momento é 1898. É o americano ajudando o cubano contra o espanhol. Então, Cuba Livre, 1898. Por enquanto, ainda não tem relação nenhuma com Big Stick. A relação começa agora, que como o americano não faz nada de graça, ele acaba impondo aos cubanos uma coisa terrível chamada a emenda Platt. Saiu planta. Emenda, meu Deus, emenda Platt. Essa emenda Platt era uma emenda na Constituição cubana, que dizia que os cubanos tinham que respeitar a vontade norte-americana sempre que fosse necessário. É tipo um poder moderador, entendeu, pessoal? Então, na verdade, lê de novo a pergunta. Alguém pode ler a pergunta, por favor, Andressa, Isabela? Explique a independência de Cuba em 1898 e a sua relação com a política do Big Stick dos Estados Unidos. Repete. Explique a independência de Cuba em 1898 e a sua relação com a política do Big Stick dos Estados Unidos. Bom, mais uma vez. A primeira parte, explicar. Cuba era da Espanha e não se libertou ao mesmo tempo que os outros locais que você já ouviu falar. México, Argentina, Chile. Ela ficou dominada há mais tempo por ser uma plantation açucareira. Mas no final do século XIX, até por conta do apoio dos Estados Unidos, os cubanos se libertam da dominação espanhola. Eles vencem a guerra hispano-americana. E isso liberta Cuba. Qual a relação disso com o Big Stick? Big Stick é a política do grande porrete, onde o americano vai intervir na Nicarágua, vai separar o Panamá da Colômbia, e em Cuba, para dominar a América Central, em troca do apoio à independência, ele coloca uma emenda, a emenda Platt. Essa emenda é na Constituição de Cuba, Cuba Livre. Só que essa emenda diz que os cubanos têm que aceitar à vontade as decisões dos Estados Unidos sempre que os Estados Unidos quiserem. Então, o americano ajudou com uma das mãos e controlou com a outra. Então, depois da independência, qual é o nome que o pessoal diz? O pessoal diz que Cuba foi o quê dos Estados Unidos após a independência? Qual é o nome que se usa? Chat. Que lata de lixo, não. Não. Pô, pessoal, aula acadêmica. Vocês estão ficando zoadores como eu, né? Qual é o nome histórico que se usa? Amanda Pitangueira. Nunca tá de bobeira. Protetorado. É isso aí. O que é protetorado? É quando uma nação mais forte supostamente domina uma nação mais fraca. Então, de 1901, anota isso, hein? 1901
a 1959, Cuba é um protetorado dos Estados Unidos. Então, mudando de assunto, mudando de tema de questão, mas mantendo Cuba na jogada, então a Revolução Cubana é uma revolução contra a dominação americana. Anota aí, porra. Contra a doutrina, contra, qual é o nome? Contra a emenda Platt, contra Porfírio Dias. A Revolução Cubana é uma espécie de segunda independência, que não era socialista, pelo amor de Deus. Ela se torna socialista porque o Kennedy tentou invadir Cuba várias vezes, envenenar o Fidel. Então, 1959 é uma segunda independência dos Estados Unidos, porque agora eles se libertam totalmente. Professor, Entendeu? Pode falar. Quando uma revolução se torna socialista, é quando a União Soviética interfere, tipo, ajuda o país? É isso? É em 61, depois que tentaram matar o Fidel Castro mais de 40 vezes. E aí o Che Guevara convenceu o Fidel a se aliar à União Soviética. Muito mais interesse do que vocês imaginam. Aliás, o Che Guevara e o Fidel deram uma lição ao João Goulart, né? Que se eles não se aliam à União Soviética, eles iam ter o mesmo fim do João Goulart. Boa pergunta. Beleza, pessoal? Pode mudar? Olha a hora. Ah, Beatriz, eu estava vendo. Você foi a última? Ah, foi. Tá bom, no início. Independência. Ah, Beatriz. Fala sério. Gente, o da Beatriz está lindo. Alguém copia e bota isso lá no grupo de história e fala assim: vem para a aula, estamos entrando na questão 5. Beatriz, tá bom demais, Beatriz, ai Jesus. Ai, 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 ai. Isabela, qual o número máximo que teve de alunos? 70 aí? 74. Porra, a mesma coisa de ontem, gostei. 83 na terça, Estados Unidos, né? Mas essa aula dos Estados Unidos não está dando muito sucesso no YouTube, não. Ontem, 74. Vê lá o YouTube dos Estados Unidos, Isabela. E hoje, 74. Tá bom, é a mesma galera, então. Vamos lá. Enquanto a Isabela vai ver lá o YouTube dos Estados Unidos, bom foi o YouTube de sábado. Porra, 142. Valeu a pena sábado. Mas vamos que vamos. Pode ler a 5 aí, André Setieri. Sua vida mudou, você encontrou o William, encontrou o pessoal de história. Apesar de você ser de medicina, vai ser a nossa médica, você vai ser a nossa Che Guevara, que era médico, mas era revolucionário. Porra! Digita aí, pessoal. Andressa Guevara. Olha lá, a aula dos Estados Unidos, ela não está dando muito certo no YouTube, não, mas está lá, depois cai, não posso fazer nada. Mas vamos lá. É o que eu digo para o pessoal de biologia. Vocês têm tudo, não valorizam nada. É o puro William, entendeu? Peraí, que tem uns textos aqui. Peraí. Pode ler a pergunta? Claro. Relacione a partilha da Palestina proposta pela ONU em 29 de 11 de 1947 com a criação de Israel em maio de 1948 e a Primeira Guerra Árabe-Israelense em 1948 a 1949. Bom, isso aqui é para estudar para domingo. É inédito, torcer para cair. É claro que é muito difícil. Mas vamos ver, Hugo. A partilha de 47, que dava 53% do território palestino aos 700 mil judeus, e 47%
aos 1.400.000 árabes, que já era contestada pelos Estados Árabes, foi posta em prática em 48. O Estado de Israel foi declarado independente com base na partilha da ONU, já em meio à guerra civil na Palestina tradicional. Com a independência, os exércitos de outros Estados árabes inconformados se juntaram para fazer um cerco em Israel, iniciando a Guerra Árabe-Israelense de 48, reduzindo Israel, porém, em uma virada de jogo. Israel ganha a guerra e amplia seu território a 75% da superfície da Palestina. Essa fase da Al-Nakba, a catástrofe, vai gerar o deslocamento de 900.000 palestinos expulsos dos territórios incorporados por Israel. Bom, isso aqui é o Hugo Ramos que tá hoje. Já ganhou até beijo da galera. Tá ótimo. Mas depois eu vou fazer do meu jeito, tá? O Lázaro. Partilha da Palestina sugeria dividir O Lázaro não vai tirar 20, né? Vai tirar 21. O Hugo vai tirar 21, né? Mas a explicação do Lázaro é diferente. A partilha da Palestina sugeria dividir a região em dois estados, um árabe e um judeu. A criação de Israel em maio de 48, após a declaração de independência dos judeus, levou à primeira guerra árabe-israelense. Por quê? Os países árabes rejeitaram a divisão e atacaram o novo Estado. A guerra terminou em 49 com um armistício, deixando Israel com mais território, muito maior do que o originalmente planejado, tomando como exemplo Jerusalém Ocidental, faixa de Gaza e Cisjordânia. A Bia mais objetiva também acertou. Maria Emanuele, a partilha da Palestina é uma consequência da Segunda Guerra Mundial? É. Comoção mundial por causa do Holocausto, Maria Emanuele. Camille, tá bem? Beatriz Jesus, para não reclamar. Também tá bom. Bom, olha só. Esses alunos aí tentaram fazer, pesquisaram, são nossos líderes entre vocês. Mas vamos devagar. Lê a pergunta de novo. Relacione partilha da Palestina proposta pela ONU em 29 de 11 de 1947, com a criação de Israel em maio de 1948 e a Primeira Guerra Árabe-Israelense em 1948 a 1949. Eu fiquei na dúvida se dava aula de Oriente Médio de novo. Aí eu peguei uma questão mais importante, entendeu? Que pegasse muitas coisas. Então, eu queria que algum aluno ajudasse digitando, alguém de humanas, de história, para não dar merda, tá bom? Se errar o número, eu mando corrigir, tá bom? Vamos lá. Escreve aí. Partilha da Palestina da ONU. Vamos lá, tem que me ajudar, que senão vai demorar muito. Se eu digitar, demora muito a aula. Partilha da Palestina da ONU. Vamos lá? Nessa proposta, os judeus, é tipo aquele primeiro aluno, Hugo, 14.500 eram dos judeus. 11.500 tem que dominar isso. Quem mandou querer ser específico de história? Seria para os palestinos. E Jerusalém, pessoal? E Jerusalém? Muito bom, da ONU. O que os judeus fazem? Eles pegam a parte deles e criam Israel. Então, devagar, pelo amor de Deus. Qual é o tamanho de Israel quando Israel nasceu? Aula de matemática. 14.500. Quando Israel nasceu, tinha Jerusalém? Sim ou não? Chat. Vocês aumentaram muito o nível do projeto.
Então agora eu só quero dar aulão, como se fosse turma só de alunos tops, entendeu? Vocês que criaram esse monstro, que vocês são os melhores dos últimos anos. No pré-UERJ de Maricá, que começou em 2018, é o melhor grupo de humanos. 18, 19, 20, 21, 22. Eu já tive na vida, assim, século 20, 21, mas nos últimos 10 anos é o melhor grupo. Ai, porque eu falo assim, o cara não quer aula, mas não quer aula, não, foda-se, então cancela a aula. Eu não fico insistindo não, entendeu? Mas vamos lá. Responde para mim. Deixa eu ver se responder. Quando Israel nasceu, Israel tinha alguma coisa de Jerusalém? Sim ou não? Ah, bom. Não, não tinha nada. Só que os árabes aceitaram a proposta da ONU? Sim ou não? No mesmo embalo, aceitaram a criação de Israel? Sim ou não? Os árabes não aceitavam que os judeus tivessem 1 centímetro de terra. E aí, como alguns alunos já explicaram, os árabes se uniram, árabe sírio, árabe egípcio, árabe palestino, árabe jordaniano, eles se uniram para derrotar Israel. Parecia que Israel ia perder. Só que Israel foi muito inteligente. Indira Gandhi, por exemplo, foi aos Estados Unidos, só num jantar recolheu $1 milhão para comprar armas. E aí, a Tchecoslováquia mandou aviões, a União Soviética apoiou. O mundo apoiou a criação de Israel. Hoje em dia que o mundo está contra que Israel está pisando na bola. Há muito tempo. Mas o mundo apoiou a criação de Israel. O comunismo apoiou, a União Soviética apoiou. Não é só os Estados Unidos como vocês acham, não. Só que Israel, atacado, vence e faz merda. Israel não tinha 14.500. O que Israel faz? Vai para 20.900. Israel invade metade de Jerusalém e sobe para 20.900 km². Ou seja, na medida em que os árabes não aceitaram a criação de Israel, ficou pior para eles, porque Israel atacado vira o jogo e acaba dominando metade de Jerusalém. Jerusalém Ocidental, se eu não estou enganado. Ou seja, está todo mundo errado. E isso só piora as coisas na região. Daqui a pouco tem uma questão de guerra dos 6 dias, vai voltar ao Oriente Médio daqui a pouco, tá bom? Professor, O quê? a criação de Israel foi por conta da Segunda Guerra, né? Por conta do Holocausto contra os judeus. Eu respondi. Sim, havia uma comoção mundial e todos achavam que os judeus tinham direito a ter o seu território. Mas os judeus eram minoria e os árabes eram maioria. Alguém sabe me responder? Não adianta ficar de mimimi. Por que na época a ONU deu mais terras aos judeus do que aos palestinos? Chat. Ô, pessoal. Ah, tá. Cara, ninguém acertou. Pela questão do petróleo, pelo combate ao islamismo, eles são contra.
Mas eu diria que principalmente pelo equilíbrio político no Oriente Médio, pela questão do petróleo e pelo medo do islamismo, tá bom? 3 respostas, Camille. Mas vamos lá, você tem que responder o que eu estou perguntando, que pode cair. Vamos lá. Eu respondo tudo que vocês perguntam. Diz para mim. Eu já nem lembro mais do que eu perguntei. Demoraram tanto. Ô, Andressa, Isabela, pode repetir a pergunta que eu fiz? Ah, tá. Por que deram mais terras para os judeus a partir da ONU do que para os árabes? Isso pode cair. Amanda, a Palestina acabou com a partilha da ONU, porque os judeus fizeram a sua parte, Israel, e os árabes não aceitaram. Então, só agora é que tem um local de novo chamado Palestina. A Palestina foi dividida. Eu sugiro, Isabela, pega a minha aula, me ajuda aí, Isabela, você está aí? Tô sim. Pega a minha aula de Oriente Médio e dá para eles, que o pessoal que estiver mais fraco era bom ver. Tem uma turma que está Tá muito bom. boa, mas, professor, por que hoje em dia tem nação que não reconhece a Palestina? Porque são aliadas de Israel, entendeu? Vamos, pessoal, por que eles deram mais terras para os judeus? Quem é que estava mais espalhado pelo mundo? O judeu ou o palestino? Ah, então porque a imigração judaica era maior. Cuidado com isso, pode cair. Vamos sair dessa questão, que daqui a pouco volta o Oriente Médio, tá bom? Posso ir para 6? Sábado, 9 às 12, tira dúvida no copo. Ô, Isabela, não vou nem cobrar da Prefeitura de Maricá. Eu vou ficar atento. Tem como fazer um meme para mim amanhã, Andresa e Isabela? Tem. Plantão tira dúvidas de história com o professor William Campos. Atendimento pelo Zap. Tá bom? Tá bom. Pergunta 6. Pode ler para mim? Claro. O que foi o chamado estado de compromisso em termos de governabilidade política para os governos de Getúlio Vargas de 1930 a 1945? Bom, tem muita resposta, né? Mas eu gostaria que alguém escrevesse aí. Vargas prometeu modernizar o Brasil na área urbana sem alterar a estrutura rural. Eu quero que vocês guardem isso, que vocês erram muito, entendeu? Vargas prometeu modernizar o Brasil na área urbana sem alterar a estrutura rural. Vargas prometeu modernizar o Brasil na área urbana sem alterar a estrutura rural. O Hugo está certíssimo, deixa eu ver a Bia. Eu não gostei muito, Bia, modelo corporativista. Eu vou te explicar por quê daqui a pouco. Lázaro. Lázaro, sim. Estabilidade política, governabilidade. O Lázaro ficou incompleto. Gostei da Camille. Posso explicar do meu jeito, pessoal?
Posso? Já dei o gabarito. O gabarito é: Vargas prometeu modernizar o Brasil na área urbana sem alterar a estrutura rural. O Vargas é um malandrão. O que ele fez? Ele trouxe o povo para o lado dele, mas não se afastou das elites rurais, que ele é fazendeiro, oligarca, pecuarista. Então, ele não dá lei trabalhista no campo, ele não faz reforma agrária, ele incentiva a agricultura com empréstimos e subsídios. Então, ele mexe na área urbana, que o Brasil precisava, industrializa, progride o Brasil, cria leis trabalhistas, mas não mexe no campo. Com isso, ele mantém o apoio dos latifundiários. Boa, questão rápida, né? Mas é para você entender porque que o Vargas durou 15 anos, 30 deu o golpe, 34 foi eleito pelos deputados, 37 deu o golpe do Estado Novo. Por que ele durou tanto, 15 anos? Porque ele tinha o apoio da elite rural, já que ele não mexia no campo, tá bom? Gostaram dessa questão? Essa questão é muito importante. Fala comigo, povo. Isabela, qual o nosso número máximo hoje? 76. 71 não, 71 é química, porra. Ô, desculpa, 76, né? Isso, 76. Tô zoando. Eles nem notaram. 7. Questão 7. Relacione a criação de Al-Fatih por Yasser Arafat em 1959, a criação da Open em 1964, com a Guerra dos 6 Dias em junho de 1967. Mais Oriente Médio, ó. Promessa é dívida. Aí, ó. E tem gente que fez, ó. Hugo Ramos. Tá bom, Hugo Ramos. Um pouco preconceituosa no início. Chamou de guerrilhas. Não é guerrilhas. Mas eu entendi. Lázaro. Olha o Lázaro, pessoal. Pessoal, Camille tem que ver minha aula. Vamos lá? Lê a pergunta. Não, deixa que eu leio. Relacione a criação da Al-Fatah. A Al-Fatah é uma corrente. Al-Fatah quer dizer a conquista. Esse grupo foi criado em 1959. São palestinos que resolvem liberar a independência da Palestina, a luta contra os judeus. Porque na guerra de independência, quem participou foram jordanianos, sírios, egípcios. Todo mundo se metia na questão palestina. Então, os palestinos resolveram que eles mesmos é que deviam liderar a sua própria luta. Então, a Al-Fatah é um grupo político. Para com esse negócio de guerrilha. Existe até hoje a Al-Fatah. É uma corrente política. Tipo um PT. Um PCdoB. Um PSOL. Mas é importante porque é nela que tem o Yasser Arafat. Relacione a criação da Al-Fatah por Yasser Arafat, em 1959, criação do ALP em 64, com a Guerra dos 6 Dias. Tem gente que errou aí, mas vamos devagar. Primeiro vem a Al-Fatah. E aí depois o Arafat ele une todos os grupos pró-Palestina. Por exemplo, hoje vocês conhecem o Hamas, Hezbollah, okay? Grupos menores, grupos maiores.
Mas o que interessa é o seguinte, a OLP é uma organização pela libertação da Palestina, dominada pelos judeus após a Guerra de Independência. Então, a OLP é uma frente ampla com todos os grupos pró-palestinos. Então, vamos lá. A Al-Fatah é o primeiro, a conquista, liderada por Arafat. Aí depois o Arafat, ele cria a OLP. Eu vou te dar um exemplo. Ó. O maior líder do PT ainda é o Lula, certo? Mas tem outros grupos. Mas o Lula une todos os grupos. O Arafat foi o primeiro a fazer isso. Ele criou o grupo dele, uma tendência, como se chama, Al-Fatah. E aí depois ele criou uma frente, como se fosse um partido. Organização pela libertação da Palestina. E aí Israel ficou muito bolado, porque Israel achou que ia ser atacado, paranoico, entendeu? E aí, achando que a melhor defesa é o ataque, sem declaração de guerra, ataca todo mundo árabe em 5 de junho, 6 de junho, 7 de junho, 8 de junho, 9 de junho, 10 de junho. Em 6 dias eles atacam e sobem o território deles. Atenção, olha os números, hein? Era 14.500. Só um minutinho. Aí foi para 20.900. E na Guerra dos 6 Dias, 89.489. Tem que digitar uma merda. Quilômetros quadrados. Então, a Guerra dos 6 Dias, ela foi o imperialismo sionista, porque eles invadiram tudo. Península do Sinai, faixa de Gaza, colinas de Golã, Cisjordânia, casa do teu cachorrinho, ok? Gaiola do teu passarinho, solta essa porra, moleque! Entende? Lê de novo a pergunta, Isabela, ou Andressa. Relacione a criação da Al-Fatah por Yasser Arafat em 1959, criação da OLP em 1964, com a Guerra dos 6 Dias em junho de 1967. Vamos lá. Os palestinos se organizaram melhor. Primeiro com a Al-Fatah, liderada por Arafat, um advogado, jovem líder, e depois com uma frente de todos aqueles que querem a Palestina livre, OLP, todos os grupos. Militares, políticos, terroristas. E aí começa a sequestrar aviões, fazer atentados. E aí Israel alegou que ia ser atacado por causa dessa movimentação da OLP. Na verdade, viajou, né? Mas se aproveitou disso para fazer a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias é um absurdo. Sem declaração de guerra. Completamente exorbitante. Olha só, pessoal, Israel era para ter 14.500. Israel subiu para 89.489 quilômetros quadrados. Não tem como ter paz. Vocês vão passar para a UERJ, vão se formar na UERJ, eu vou morrer, e não vai ter paz nessa merda. Porque vocês acham que Jerusalém vai devolver, vocês acham que Israel vai devolver Jerusalém algum dia? Isso é pior que acreditar em Papai Noel. Porque na Guerra dos 6 Dias, Israel invadiu a outra metade de Jerusalém e nunca mais vai sair. Então, na Guerra de Independência, conquistou metade de Jerusalém ocidental. E na Guerra dos 6 Dias, ocupou outra metade, Jerusalém Oriental. Fora os inimigos, Golã, que é água, Gaza, Cisjordânia, Sinai.
Então, Israel se cola nos Estados Unidos para não devolver nada. Os americanos se colam em Israel por causa da questão do petróleo, do equilíbrio político no Oriente Médio e também para evitar a expansão do islamismo, que é um perigo. Muitos islâmicos acham que os Estados Unidos são a encarnação do demônio. Pode mudar, pessoal? Hoje está muito profundo, não está? Tem sido assim, mas hoje está osso, né? Viu, Gabriel? Vamos lá. Qual é a questão 8? Eu Analise o botei o governo Duda do aqui. presidente. Pode falar. Analise o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, 1946 a 1950, no Brasil em termos políticos, econômicos e sociais. Olha, eu botei o Dutra para sacanear vocês, porque vocês pediram o JK outro dia, eu botei. O Dutra é uma zebra, tipo o Jânio Quadros. Mas se cair, a gente acertou a zebra, entendeu? Se fosse Enem, caía mais. Dutra foi eleito por Vargas. Só que estourou a Guerra Fria. Então o Dutra ele se aliou aos Estados Unidos. Politicamente, ele fez a nova Constituição de 46, mas colocou o PCB na clandestinidade. E cassou o mandato dos deputados comunistas, como, por exemplo, Jorge Amado, Marighella era deputado nessa época, aquele da ditadura. Economicamente foi uma merda, porque o Dutra, puxa-saco dos Estados Unidos, retomou a dívida externa, abriu para o capital estrangeiro, comprava coisas que não eram necessárias. Ioiô, Coca-Cola. Ele comprou a ferrovia da Inglaterra, que a Inglaterra pediu. O Dutra, ele desnacionalizou a economia, abriu a economia para o capital estrangeiro, rompeu com Vargas, e o Vargas se torna inimigo dele. Passa para a oposição, e aí o Vargas entra em 50 como candidato de oposição e ganha. Então, o governo Dutra, politicamente, é uma traição, porque ele se elege com o apoio do Vargas, mas trai o Getúlio Vargas. Se alia à UDN, a União Democrática Nacional, e aos Estados Unidos. O Dutra é traidor. E, na economia, ele abre para o capital estrangeiro, retoma a dívida externa e traz de volta a inflação. Socialmente, ele faz a Constituição de 46, mas, apesar de ser uma redemocratização, é isso que vocês aprenderam na escola, na prática não foi verdade. Porque para atender os Estados Unidos, para atender o presidente Harry Truman, ele proibiu o Partido Comunista e caçou os deputados e senadores comunistas. Luiz Carlos Prestes era senador, foi caçado. Gostaram dessa? Deixa eu ver a galera que fez. Aqui a galera vai arrebentar, né? Hugo. Foi bem. Parabéns, Hugo. São gabaritos para você. Alguém cola aqui. Deixa eu ver. Alguém cola a resposta da Bia, copia e cola lá no grupo de Zap, por favor. Porque se isso cair, eu vou dizer que estava até no grupo. Lázaro, redemocratização, construção, politicamente democracia, mas também uma certa estabilidade. Modernizar a indústria, está lá nos Estados Unidos, embora o país ainda é. É muito oficial a tua resposta, Lázaro.
Mas nessa época vai ter o plano SALT. Alguém lembra disso? Na economia? Plano SALT. Não, o Dutra não volta nunca mais. Sim, o Dutra, eu fui secretário de Educação em Petrópolis. Ele é odiado lá, porque Petrópolis fez o Hotel Quitandinha, o maluco do Dutra proibiu os cassinos. Deixa eu ver aqui o Rafael. Ó, o Rafael também está muito boa, hein? Pega o Rafael e cola lá no zap. Dutra é o do plano SALT, Alice, isso mesmo. Plano SALT é o quê? Vamos lá? S de saúde, A de alimentação, T de transporte. Posso zoar vocês? Esse E do plano SALT é de quê? Vê se alguém acerta. Porra, ninguém erra aqui, cacete. Pô, ninguém errou, cara. Vocês são demais. Ah, não. Maria Manoela errou. Te peguei! Obrigado, Maria. Pelo menos uma errou. Todo mundo acha que é de educação, mas é de energia. Beleza, pessoal? Dutra foi só para dar uma lembrada em vocês, entendeu? Dutra e JK são dois presidentes que completaram o mandato, porque o Vargas se matou, o Jânio renunciou e o João Goulart foi deposto há 60 anos atrás pelo golpe militar. Tá bom? Vamos lá? Questão 9. Bom, antes da 9, nós vamos fazer o seguinte. Lembra, agora a hora da emoção. Eu vou fazer a 9 a 10, está no horário, mas tem que ter música, ainda mais na despedida. E dessa vez a música tem a ver com você, com a sua vida de estudante, desde criança. E como a maioria é mulher, eu queria que vocês se emocionassem, falassem com Deus, entendessem que domingo é dia de colheita. A aula não acabou, ainda falta 9 a 10. Mas eu vou explicar por que eu perguntei sobre o caderno. Vai, Isabela! Última música desse ano. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir. A discursiva do William. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. É pra chorar, galera, é pra chorar, só pra essa emoção. Confidente, fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá no feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça
esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. E aí, galera, quem se emocionou? Hoje era para emocionar, entendeu? É uma despedida, despedida, despedida. Muitas emoções, tá bom? Sábado, plantão, tira dúvida. Domingo, a gente pode fazer o que domingo? Domingo é ler a prova com calma, é acreditar na vitória, que você se dedicou, que você estudou muito, que você se empenhou demais. Valeu a pena vocês. Eu sou professor e às vezes não vale a pena o aluno. E esse ano valeu. Às vezes a gente dá aula pelos alunos de antes, de outros anos. E vai. É como namorar pensando em outra pessoa. Mas esse ano, o grupo valeu a pena. São tantos nomes, eu não vou me atrever, porque eu vou lembrar de 20, 30 e vou esquecer mais 20, 30, entendeu? Sabe? Questão 9. Explique o projeto Guerra nas Estrelas do governo Ronald Reagan, de 1980 a 1988, e relacione com as políticas do governo Gorbachev, em 1985 a 1991, na ex-União Soviética. Pois é, não tinha nada a ver. Guerra nas Estrelas é uma política de criar um escudo no espaço antinuclear. Gastou uma fortuna. Mas era uma babaquice, porque nessa época vai entrar o Gorbachev justamente querendo acabar com a Guerra Fria, querendo deixar de gastar dinheiro na indústria militar para evitar a falência da União Soviética. Então, uma babaquice, é tipo a chegada do homem à Lua. Não servia para nada. Não servia para nada. Chegar à Lua não mudou nada na vida do ser humano. Com Nixon que nós chegamos. Não mudou nada na vida do ser humano chegar à Lua em 69. Mas foi para a disputa de Guerra Fria. Então, meus amigos, eu quero te dizer o seguinte. Repete a pergunta. Explique o projeto Guerra nas Estrelas do governo Ronald Reagan e relacione com as políticas do governo Gorbachev na ex-União Soviética. Bom, o que é o Guerra nas Estrelas? É um projeto de criação de um escudo antinuclear no espaço. Ok? Lázaro, projeto Guerra nas Estrelas tinha em vista criar um sistema de defesa antimíssil. Esse projeto pressionou a União Soviética a enfrentar dificuldades econômicas e não podia competir com os altos custos militares. Isso colaborou para a adoção de reformas, como a perestroika e a assinatura do Tratado INF, que reduziu armas nucleares, refletindo uma distensão na Guerra Fria. Muito bom, Lázaro Tedesco. Muito bom. Bia. Meu Deus, cara, a Bia também maravilhosa. Hugo.
Ô, Hugo, você não relacionou muito com a União Soviética, tá bom? Vitória, vamos manter o grupo, de repente depois da prova a gente vai. Isso, Gabriele Mello. A Beatriz se emocionou. Caderno. Mas a ideia é essa, Gabriela. Emoção, felicidade. Quem não tem emoção, felicidade e não tem sentimento não pode vencer. Olha aqui a lista de Paula. Só cumpriu o mandato aqueles que eram aliados dos Estados Unidos. Grande Alicia. O Dutra e o JK. Grande Alicia. Deixa eu ver aqui o Hugo. Bom, eu acho que é melhor. Sei que vocês não gostam disso, mas a melhor para estudar. Eu gostei mais da Bia, entendeu? Claro, Lázaro também é muito bom. Lázaro e Bia são os melhores para mim. Para quem quer copiar e ter um gabarito. Mas eu quero falar do meu jeito. Tá no horário. A última aula do ano para mim também. Me emociona, entendeu? Eu perdi a perna no passado. Voltei aos poucos, né? Mas esse ano é que eu me recuperei, entendeu? Não a perna, mas as aulas, entendeu? Vamos lá. Pessoal, na 9 tem que trabalhar isso, a contradição. Enquanto na União Soviética eles estão querendo diminuir os gastos militares para investir na sociedade e combater a crise econômica, os americanos estavam brincando de guerra nas estrelas. Foi no governo Ronald Reagan. Na verdade, na minha opinião, foi um absurdo, porque destoava da realidade. O americano querendo brigar e o soviético querendo reconstruir a União Soviética. Não conseguiram, mas tentaram. Beleza? Posso mudar? Gente, última questão. Galera, se são 7 inéditas de 17 da UERJ, são 24 questões. 24 provas, não é? Isso. Vezes 10, são 240 questões que nós fizemos. Você tem noção do que é isso? Mas vamos lá. Descreva os processos político, econômico e social que viabilizaram a campanha das diretas já. Foi quando eu comecei. Eu vou mandar um vídeo para vocês, um pouquinho meu dessa época depois, tá? Se eu achar aqui. Você chegou a ver, Isabela? Oi, William. Lembra aquele vídeo meu ameaçando o Sarney, lembra? Quando eu era garoto? Vi sim. Eu lembro que você mostrou. Eu botei no núcleo duro isso? Não, foi nos gestores. Vou procurar para você. Esse vídeo é ótimo. O quê? Esse vídeo é ótimo. Pois é. Então, eu queria, pessoal, fechar com essa questão das diretas já, torcendo para cair. Dizem que a última aula cai muito. Amanhã o cara de biologia vai acertar a prova toda. Estou falando. Amanhã a biologia vai bombar se eles forem inteligentes. Você que é de psicologia tem que ir. É que nem o pessoal de direito. O pessoal de direito tem que ir no português amanhã. A Paty é minha professora preferida de português, redação. Vai ser chefa ano que vem, vai coordenar provavelmente o pré-ENEM ano que vem. Ela vai acertar a prova.
Então, quem é de direito tem que ir para a aula de português. Quem é de psicologia tem que ir para a biologia. Quem é de geografia tem que ir para a geografia. E se tiver alguém de matemática, tem que ir para a matemática. Amanhã sou eu. Eu ia dar aula amanhã, mas a equipe, inclusive a Isabela, principalmente a Isabela, falou que não. E aí eu recuei, ela acertou, era o verdadeiro William. E amanhã a gente vai ter uma sexta sem mim, mas uma sexta muito, muito bem organizada, entendeu? Porque para Enem terminar comigo é normal, né? Então vai confundir os adversários, entendeu? Mas vamos lá. Todos os professores são bons, mas eu pessoalmente prefiro a Paty, que a Paty é mais gestora, entendeu? Eu considero a Paty mais revolucionária, mais ativa. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Direta já, o governo militar vem acumulando, economia imersa em hiperinflação, certo? Em 1980, pessoal, a inflação era de 110% ao ano. Em 1983, a inflação atingiu 233%. Resposta do Hugo está demais hoje. Hoje o Hugo está que está tinindo para a prova. O Lázaro sempre presente, né? Porra, Lázaro, a inflação a mais de 1000% foi foda, hein? Chutou o balde aí. Melhor tu não botar. Mais de 1000% foi a Alemanha na época da crise de 29. Chutou o balde aqui, amigo. Se fosse no meu tempo, eu tirava. Camille. A Camille só botou a política, né? Porra, Lázaro. 1000 foi foda, Lázaro. Pô, deu até vontade de parar. E olha que tu é fera, hein, cara. Não exagerem, cuidado com números. Se não tem certeza do número, não põe, que pode perder ponto, tá? Datas e números são para matemática. Se vocês não têm certeza, não ponham. Que é a primeira coisa que o corretor, olha, você pode ver, eu corrigi prova há muitos anos, no século XX, da UERJ. Foi a primeira coisa que eu olhei. Primeira coisa que eu olhei foi isso. Tu escreveu um monte de coisa certa, tu é fera, mas o William, professor, foi ler o quê? A merda que tu escreveu. Vamos lá, plantão é sábado, tá? Bom, Camille está incompleto. O Lázaro tá bom, mas exagerou, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer do meu jeito. É a última e eu acho que vai cair isso, tá? Na economia, hiperinflação, 233% em 1983, quase 1000%, segundo o Lázaro Tedesco. Dívida externa explodiu, desemprego em alta. Então, caos econômico. Desde a crise do petróleo em 73, né? Na política, abertura lenta, gradual e segura, tinha tido, em 78, o fim do AI-5. Em 79, a lei da anistia, que também está cotada. A gente viu ontem, anteontem. Em 1980, a reorganização partidária. Em 82, a eleição para governador, que o Brizola ganhou, no Rio de Janeiro. Aí o povo vai começar a cantar. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil. Direta e já, o povo quer votar. Eu comecei minha vida na militância, me quis ser professor de história por causa desse movimento da direta e já.
Eu e um professor de física que dá aula no pré-ENEM, Lanzilota, a gente era presidente de grêmio estudantil nessa época. Era muito maneiro. Então, na política, era abertura. E, socialmente, a ideia de que a ditadura tinha que encerrar, tinha sido esgotada, que era uma página da história para ser virada. Vai passar nessa avenida um samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ok? Página infeliz da nossa história, guardada na memória do nosso... Entendeu? Então, havia essa coisa do rock que a gente falou, região urbana, capital inicial, plebe rude. Então, a sociedade estava inquieta e queria voltar para presidente. A economia estava em crise e a política já estava na abertura. Então, a soma disso levou... Na verdade, pessoal, o movimento de Aracajá começou em 83. Foi a Central Única dos Trabalhadores que começou. Mas ele só passou a ser de massas, povão, em 84. Então, para efeito de mídia, de provas, são 40 anos da campanha das diretas já. Não teve diretas já porque a emenda das diretas não teve 2/3. E aí eles transformaram o Congresso Nacional em colégio eleitoral. E aí ganhou o Tancredo Neves, que era do MDB, do Maluf. Só que o Tancredo tinha escondido uma doença de verticulite, morreu, e o José Sarney assumiu a presidência. Pessoal, estou muito confiante em vocês. Peço que vocês tenham fé em Deus, em vocês. É muito importante gente como vocês na UERJ, para a UERJ continuar progressista. E que vocês lembrem de professores como eu, que as pessoas falam muito de professor de universidade. Eu já dirigi o Ministério da Educação, já fui chefe de todos eles, há 20 anos atrás. Mas o professor de educação básica, ensino médio, fundamental, é o professor que te forma. Né? Então, eu sou um professor de educação básica, com muito orgulho. Isabela, você quer conversar com eles alguma coisa de amanhã? Posso aproveitar esse finalzinho para reforçar. Tá bom. Então, eu vou sair aqui, tá? Que Deus abençoe vocês, tá? Vai, Isabela, aproveita que hoje está mais cheio que ontem. Tá bom, pode sair. Gente, quem não estava na aula de ontem, ou quem estava, né, só para reforçar mesmo, a gente está recolhendo vídeo de vocês, dando parabéns ao William, falando um pouquinho sobre momentos marcantes, né, algo que vocês possam falar para homenagear ele.